Olha só, então eu vou mostrar para vocês aqui o multímetro aqui, para vocês conhecer o que é o multímetro e como utilizar ele, né? E qual a melhor forma, para que servem as escalas. Então, eu vou fazer uma breve introdução para vocês aqui, ó, para vocês entenderem um pouquinho, tá? Olha só, primeiramente, vocês vão ver, né? Aqui está desligado, que nós temos aqui a escala corrente contínua. Então, olha só, essa escala 20, 200 e 600 aqui, ó, ela é uma escala da corrente contínua, tá bom? O que é a corrente contínua? Corrente contínua é aquela corrente que é fornecida pela bateria, ou seja, através de um fio desse aqui. Se eu estiver aplicando um 12 volts aqui na ponta desse fio, ele vai chegar aqui 12 volts, tá bom? Então, ou seja, é uma corrente contínua tipo estabilizada. Então, corrente contínua que a gente diz através da bateria. Então, essa bateria é fornecida 12 volts. Então, se ela sai 12 volts, ela vai chegar a 12 volts, beleza? E assim por diante. Então, aqui é o seguinte, qual que é a escala que eu vou estar utilizando para me medir a bateria? Seria a 20, corrente contínua. Por quê? Volts, corrente contínua, 20. Porque a bateria é 12 volts. Ou seja, então o que mais vai se aproximar ao 12 volts é o 20, corrente contínua. Beleza? Eu posso colocar aqui um exemplo. Vamos colocar na bateria aqui. Eu vou colocar aqui para mim medir ela aqui. Vamos medir com quanto essa bateria está, quantos volts ela dá. Olha só, ela está com 11,16. Ela está muito baixa. Então, para estar iniciando praticamente assim uma partida de uma motocicleta, ela teria que estar no mínimo 12,8 até 13 volts, tá bom? Uma bateria ela não pode ultrapassar 13 volts, 13,30 volts, porque ela já pode estar também comprometida. Ou seja, para estar dando o princípio básico de funcionamento, para estar alimentando todo o sistema da motocicleta, ela tem que ter no mínimo 12,85 por aí volts corrente contínua, beleza? Então vamos lá, olha só. Para mim colocar aqui no 200, o que vai acontecer? Ela também vai me dar a precisão da leitura, mas vai dar as casas mais quebradas. Então, um exemplo, 11 ponto, eu não sei se é ponto 15, ponto alguma coisa. Então, se eu colocar aqui, ela vai me dar a precisão ali, ó. Então, ou seja, quanto mais eu vou colocando para frente, mais as casas ela vai tirando, beleza? E mais ela continua dando a precisão igual da voltagem. Então, é o seguinte, aqui desliga e aqui é volts alternado, tá bom? Então, aqui corrente alternada, tá? Desculpa. Olha só. O que é essa alternada aqui? Se eu for fazer as medidas, do exemplo, da tomada da minha casa, eu vou estar utilizando corrente alternada. Então, vamos ver aqui o seguinte. Nesse 200 aqui, um exemplo, se eu for medir a tomada da minha casa, se for 220 volts, corrente alternada, eu já não vou conseguir achar nessa escala aqui, porque isso aqui é de 0 até 20, de 0 até 200, ou seja, então por que eu vou colocar aqui na escala de 200, sendo que eu posso colocar na escala de 600, entendeu? Então, ou seja, de 0 até 600 volts corrente alternada, então eu posso achar nessa escala aqui. Então, ou seja, com essa escala aqui, eu posso estar utilizando tanto o 110 quanto o 220. Vou colocar na tomada aqui, um exemplo. Vamos ver aqui se eu consigo alcançar. Eu vou colocar aqui, ó, e vou fazer a medida para vocês entenderem aqui, ó. Olha aí. No caso aqui, ó, deixa eu colocar ali, ó. Tá dando 100, deixa eu estabilizar aqui que eu não tô conseguindo trabalhar com a mão só aqui. Mas, ó, 125 volts corrente alternada, tá bom? Então, é 127 o padrão, geralmente, aí das tomadas, né? Então, se fosse uma 220, ela também ia conseguir pegar nessa escala aqui. Agora, se fosse uma tomada 220 e eu tivesse na escala de 200, ela ia dar uma leitura infinita. Ia ter um risquinho aqui e um ponto. Então, ela não ia conseguir atingir a leitura da precisão, tá bom? Então, quando eu for fazer a medida, eu já coloco aqui. Na área da motocicleta, eu vou utilizar essa escala toda vez que a moto estiver em funcionamento, que eu vou querer pegar a medida dos componentes que a moto estiver em funcionamento. Um exemplo, esse daqui é uma bobina de pulso. Então, para mim medir ela
com a moto desligada, é uma escala. Para mim medir ela com a moto em funcionamento, uma das escalas que eu vou utilizar seria exatamente essa, tá bom? Então, tudo que tiver de componentes que eu querer pegar uma medida com a moto em funcionamento, eu vou utilizar essa escala aqui, beleza? Outra escala que você vai utilizar na moto seria aqui, essa parte aqui da amperagem. Um exemplo aqui, ó, deixa eu colocar aqui, 10 amperes. Vocês percebem que essa escala que está aqui, ó, para mim utilizar nesse 10 amperes, eu vou tirar aqui e vou colocar aqui. Então, esse 10 amperes é exatamente sempre utilizando esse furo aqui, tá bom? Essa polaridade aqui. Então, é o seguinte, para que eu vou utilizar esse 10 amperes? Esse 10 amperes aqui eu vou pegar a amperagem da bateria, ou seja, é a força, na verdade, aqui ela vai estar tendo para fazer movimentar o motor de arranque, um exemplo aí, dar uma partida e alimentar todos os componentes da motocicleta. Então, ou seja, cada bateria da moto tem uma quantidade de amperagem. Por exemplo, uma moto que não tem partida elétrica, ela é 4 amperes. Uma moto que tem partida elétrica já aumenta 1 ampere, porque esse 1 ampere é exatamente para funcionar a moto. Então ela vai necessitar um pouco mais de força para poder fazer girar o motor, tá bom? Então, quanto mais, um exemplo, a injeção eletrônica da moto. Então, a injeção eletrônica da moto também vai precisar da quantidade de amperagem, ou até miliampere, para poder dar alimentação aos componentes. Então, a tensão da bateria a respeito da amperagem também aumenta, beleza? Outra escala aqui. Isso daqui, ó, continuidade. Então, como a gente já mudou ali a escala, a gente vai voltar aqui. Isso daqui, eu sempre falo, é um sininho aqui, ó. Então, ela ativou um sininho. Então, quando você pega um exemplo, deixa eu tirar aqui, para você ter uma noção aqui. Ó, se eu pegar aqui um fio desse e colocar ele aqui, e eu pegar a outra ponta e colocar aqui, ó, então quer dizer o quê? Esse fio não está quebrado. Então, se ele tivesse quebrado no meio, ele não ia fechar curto. Então, a função desse bip, na verdade, é para mim identificar algum rompimento de fio, beleza? Eu posso estar utilizando ele também para mim fazer a leitura ômica. Só que ele não é recomendado, porque já tem as escalas específicas que eu vou falar daqui a pouquinho, tá bom? Então, na verdade, isso aqui é um sininho de continuidade. Vamos lá. Quando eu for medir um componente dessa escala aqui agora, de 200 até todo esse onde que se identifica o ponto branco, isso aqui é a lei ômica. Isso aqui é quando tem um componente que ele tem uma resistência própria, ou seja, uma bobina, um enrolamento de bobina na parte interna dele, que ele vai ter uma resistência. Então é o seguinte, um exemplo, isso aqui. Esse aqui é a bobina de pulso, ó. É onde que faz exatamente, que identifica o ponto da moto quando está em PMS, que é a hora certa de fazer a combustão. Então o pistão eleva a combustível até a câmara de combustão e ali vai necessitar de uma centelha, faísca na vela. Então essa faísca na vela só vai acontecer com o sinal dessa bobina aqui. Ou seja, para a gente saber se ela está boa ou não, a gente vai colocar aqui nos 2 pontos dele aqui. Só que antes disso, eu vou ter que identificar. Se ele for acima de 200 ohms, então, ou seja, eu vou ter que... ele não vai fazer leitura. Então, eu já vou colocar no 2000 ohms. Aqui, ó, 200, de 0 até 200, ele vai pegar a leitura aqui. De 201 até 2000, vai pegar aqui. De 2001 até 20.000, por que 20.000? O 20K, o K, ele é exatamente vezes 1000. Então, exemplo, podia colocar 20.000, mas não, coloca 20K, tá? Então, esse K é vezes 1000, então ele identifica a casa dos 3 zeros. Então, eu coloco aqui no 20, no 2000 ali, que poderia ser também 2K, mas eu coloco ali, ó. Eu vou colocar aqui. Eu vou fazer a marcação aqui, ó. Vamos ver. Olha lá, ó. Tá dando 100 e... Deixa eu colocar certinho aqui, ele tá dando oscilação. 110, tá vendo? 110 ohms. Então, quando ele tá quente, a temperatura, ele aumenta e abaixa também uma tolerância de 10% mais ou menos.
Quando a moto está montada com isso aqui, eu não vou abrir o motor para mim testar. Eu posso testar aqui também. Eu coloco ali pelo plug mesmo e faço ali, ó, a medida, ó. Tá bom? Ele altera um pouco. Se eu pegar e aquecer ele aqui também, ele vai começar a alterar um pouquinho porque é uma bobina. Então, mesmo sem estar ligado em lugar nenhum, nada de bateria aqui, ele tem uma alimentação própria, ele tem uma resistência. Tem um componente que tem uma bobina interna que tem uma resistência, tá? E essa resistência a gente consegue pegar através dessa leitura aqui. Aí isso vai mudando os componentes, cachimbo de vela, bobina de ignição, primária, secundária, são vários itens na motocicleta que você vai aumentando as escalas aqui. Então cada um se identifica com a escala apropriada. Beleza, pessoal? Obrigado aí e valeu. Até o próximo vídeo.